Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês, finalizando mais uma semana, né? Mais uma semana que a gente finaliza com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Eu espero de coração que vocês tenham tido uma semana abençoada, tido uma semana de muito aprendizado, é isso que a gente espera de vocês. Espero que realmente isso tenha acontecido e vamos finalizar com chave de ouro, continuando aí mais assuntos aí que são extremamente importantes para a vida acadêmica de vocês, tá bom? Como de costume, como de praxe, a gente sempre inicia com as correções. Sempre, tá bom? Sempre tem atividade, então a gente começa com as correções e depois dá continuidade ao decorrer do livro didático de vocês, tá bom? Então, para iniciarmos, pessoal, tenho em mãos aí o livro didático, a página 13. Então abram aí com calma e vão acompanhando a correção. O que acertou, bacana, e o que errou, corrigir ali para fazer o que é certo, tá bom? Essa aqui a gente fez até no Zoom, né? Como hora de desafio. Pessoal, a gente viu já todos os tipos de agricultura. Então, praticada predominantemente em unidades rurais pequenas e médias. Eu vou até pegar aqui, pessoal, um lápis para a gente grifando aqui. Pessoal, quando fala em unidades rurais pequenas e médias, pessoal, e com mão de obra familiar, a gente já matou qual é o tipo de agricultura, não tem nem mistério. A gente já sabe, pessoal, que é esse tipo aqui, ó, a familiar. Então a gente já matou aqui, que é a questão 5, é o número 5. Próxima, muito utilizada em áreas produtivas em climas secos. Então, climas secos. Climas secos, sujeito que não tem água, né? Olha, aí aqui fecha mostrando o que? O Vale do São Francisco. Que tipo de agricultura é essa que utiliza, que precisa de água? É o que? Olha, irrigação, né? Precisa de irrigação. Então, vejam só. Uma palavrinha aí já mata a charada, não tem mistério. Atividades complementares desenvolvidas em grandes propriedades agrícolas, olha, como forma de ampliação de fontes de renda. Ou seja, ele não está falando de agricultura. Ele está falando de novas fontes de renda. Então, o que seria? A silvicultura, o turismo rural e o ecoturismo, que são uma nova forma aí do espaço rural que estão utilizando. Próximo. Realizada, em geral, por meio de técnicas de queimada. Falou em queimada, pessoal, a gente já sabe. É a itinerante, não tem mistério. Tá aqui, ó, itinerante, número 1. Destinada principalmente ao comércio, exportação, métodos científicos. Pessoal, pesquisa genética é o que isso aí? É a moderna, pessoal. É aquela que vai utilizar tecnologia voltada para exportação em grandes fazendas, tá bom? Continuando, utiliza-se inovações tecnológicas. Essa parece com a moderna, mas não é. Por quê? Porque tem informatização, porque tem mapeamento por satélite. Diga aí, que é isso? Precisão, é aquela que vai ter uma precisão muito alta, né, devido às tecnologias. E por último, só sobe o 6, né, que é justamente a patronal, que tem uma empresa que contrata aí, um agricultor é contratado por uma empresa para produzir em grandes áreas voltadas geralmente para exportação. Corrigido, né? Didático finalizado. Vamos agora, pessoal, para o de atividades, tá bom? Página 7, tem em mãos aí. Pessoal, ocorrida ainda na década de 60, a Revolução Verde rapidamente se disseminou pela Ásia Monsônica, América Latina e África. Sobre o assunto, leia as questões e faça o que é solicitado. O que foi a Revolução Verde, pessoal? Foi um conjunto, tá aqui, ó, de mudanças na agricultura baseada em pesquisa e manipulação de sementes. Ou seja, em outras palavras, foi a chegada das tecnologias ao campo, tá bom? É a chegada justamente das tecnologias ao campo. Letra B, pessoal. Cite um aspecto positivo e outro negativo decorrentes da Revolução Verde nas regiões em desenvolvimento.
Ou seja, você vai dizer um aspecto positivo e outro negativo da Revolução Verde. Pessoal, positivo, proporcionou grande aumento na produção de alimentos. Isso aqui é um aspecto positivo, aumentou a produtividade. Porém, negativos, aqui, ó, deixa eu achar aqui um bem bacana. Aumentou a desigualdade e concentração de renda no campo. Isso aqui é bem bacana aí, porque realmente aconteceu isso. Teve uma desigualdade muito grande do pequeno agricultor para o grande agricultor, tá bom? Então aí não tem mistério. Pesquise sobre essa represa e explique por que ela apresenta esse formato, né? A forma circular, deixa eu ver, revela um relevo associado a um violento impacto de asteroide, ou seja, essa represa se formou devido ao impacto de um grande asteroide que ocorreu aí há milhões e milhões de anos, beleza? Usa o tamanho calculado de cerca de 5 quilômetros. Então aí tá respondido isso aí lá no Canadá, né? Essa represa é lá no Canadá, na província de Quebec. Finalizamos, pessoal, a correção, né? Tá aí a correção finalizada e vamos agora dar continuidade ao assunto. Só um minutinho para tomar uma aguinha aqui para refrescar a voz. Vamos lá. Aula de hoje, espaço urbano. A gente finaliza, a gente sai do espaço rural, a gente sai das práticas agrícolas, a gente sai da questão pecuária e entra agora no espaço urbano. Pessoal, ele se caracteriza pela concentração visível de elementos culturais ou artificiais na paisagem, como aglomerações habitacionais. Eu vou pegar aqui o laser para vocês acompanhando comigo aí o que eu vou lendo, tá bom? Aí vocês vão acompanhando. Mesmo estando à distância, por vezes, de centenas de quilômetros, uma das outras cidades sempre se conectam com outras cidades. Ou seja, as cidades elas se conectam. Professor, as cidades elas se falam, elas se conectam, elas não vão se falar literalmente, né? Mas elas vão se conectar, uma depende da outra. Aquela maior, né, ela vai ter um grau hierárquico bem maior do que aquela menor, né, com mais serviços, né, chamando aquela menor dependendo daquela maior. Como assim? Elas se interligam por meio de vias de transporte e comunicação. Então as vias de transporte, fisicamente, elas interligam uma cidade da outra. E de comunicação, através das redes sociais, das mídias, da informatização através de telefones, etc., também interligam essas cidades. E por essas vias circulam pessoas, bens, capitais e informações, pessoal. E que nome a gente dá a essa integração que ocorre entre as cidades? Tem um nome, então destaca aí, eu destaquei. São as redes urbanas, tá bom? Essa integração que ocorre entre as cidades. Então, quando se fala integração entre cidades, essa integração através de vias de transporte e comunicação se chama rede urbana. Não pode esquecer isso, tá bom? Dessa forma, as cidades maiores concentram elementos essenciais. Por exemplo, nós temos aí o Colégio Cecília Meirelles. Na turma aí do 8º ano, eu tenho certeza que tem vários alunos que não são de Garanhuns. São de cidades maiores ou menores? Menores. Que não tem, às vezes, o serviço que o pai de vocês queriam. Então, eles preferem colocar vocês em outra cidade que apresenta o serviço de melhor qualidade ou, né, porque não tem aquele serviço na cidade onde vocês moram, tá certo? Então a cidade maior vai apresentar mais serviços. Então, olha, serviços públicos como escolas, universidades, então grandes hospitais, clínicas especializadas. As cidades maiores apresentam isso. Por exemplo, em Garanhuns, muitas pessoas acabam indo para Recife para procurar médicos, que Garanhuns talvez não tenha algum desses médicos, tá bom? Universidades também. Garanhuns tem várias universidades, mas tem aquela, por exemplo, que o cara quer se formar daquele tipo. Aí Garanhuns não tem, vai para outras cidades. O comércio, lojas, shopping centers, filiais, franquias, né, infraestrutura urbana, portos, aeroportos, malhas rodoviárias. Ponto aeroportos, Garanhuns não tem. Não tem em Recife, tá bom? Então aí não esquece da rede urbana. Dessa forma, pessoal, as metrópoles
polariza os conjuntos de municípios que as cercam, exercendo ao mesmo tempo influência e atração, formando regiões metropolitanas. Mas aí, antes de eu falar, eu tenho que saber o que é uma metrópole. O que é uma metrópole? Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. É uma grande cidade, tá certo? Que tem uma influência muito grande, né, nas demais cidades vizinhas. Então isso é uma metrópole. E quando ela influencia tanto as cidades vizinhas, ocorre o quê? Um crescimento ali daquelas cidades e forma uma região metropolitana. Está aqui, ó. Regiões metropolitanas. Que há um fluxo muito grande de pessoas dentro daquela região. Então Recife, quando a gente fala região metropolitana do Recife, nós estamos falando do Recife, de Olinda, de Paulista, de Jabotão, cidades ali circunvizinhas que circundam ali a metrópole que é Recife. Embora estes tenham como destino mais frequentes a metrópole, ocorre também o deslocamento de pessoas da metrópole para as cidades vizinhas ali na região metropolitana. Esse tipo de migração diária, pessoal, vamos supor o meu caso, eu moro em Angelim e trabalho em Garanhuns, mas eu não passo uma semana, um mês em Garanhuns, eu não mudei para Garanhuns, eu volto todo dia, a um deslocamento diário. Então isso a gente chama de migração pendular, tá bom? Ou de pendularidade. Destaque isso aí. Que migração é essa? É a migração diária, como ocorre com vários estudantes, né, que sai de Caetés, sai de Capoeira, sai de Angelim, sai de Canhotinho e vai estudar em Garanhuns e volta no mesmo dia. É uma migração pendular, tá bom? Deixa eu ver mais. Quando o poder de atração ou polarização de uma cidade é grande ao ponto de formar uma grande malha urbana, temos uma metrópole. Então, formou-se a metrópole. Essa junção física das áreas urbanas dos municípios contíguos é denominada conurbação. O que bexiga é conurbação? Vamos lá, pessoal. Vou explicar a vocês. Conurbação é a junção de duas ou mais cidades. Elas se juntam. Elas cresceram, mas cresceram tanto que acabaram se emendando. Não tem mais para onde crescer. Elas se emendaram uma com a outra. E isso a gente chama de conurbação. É a junção de duas ou mais cidades. Elas se juntaram. Vamos supor que Garanhuns... Desculpa. Vamos supor que Garanhuns cresce e emenda com São João. Com a malha urbana de São João. Isso aí é uma conurbação. É uma junção devido ao crescimento de forma horizontal das cidades. Pessoal, quando a conurbação entre duas ou mais metrópoles, olha, agora é diferente. A gente está falando de uma conurbação de uma junção de duas metrópoles. Se acontecer isso, a gente vai criar uma megalópole, tá? Aqui destacado. Uma conurbação de duas cidades normais, normal, houve uma conurbação. Uma conurbação de duas metrópoles, aí formou-se uma megalópole. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, destaca, né, se puder escrever do lado no caderno. Conurbação é isso, metrópole é isso, megalópole é isso, porque é importante. Migração pendular é isso, para não esquecer. São termos extremamente importantes. A África, embora tenha diversas metrópoles em crescimento, né, praticamente não apresenta megalópolis. A exceção aí é as metrópoles de Soweto, Joanesburgo e Pretória. É a junção aí dessas metrópoles. Na América do Norte, as principais megalópolis são Boswash, que é a junção de Boston e Washington. Destaquei aqui. Shiptis, junção de Chicago e Pittsburgh. E temos Sansan, junção de São Francisco até São Diego. São algumas das megalópolis norte-americanas. No Brasil, temos um eixo aí de Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Santos, Campinas, que poderão no futuro ser a primeira megalópole, né, da América do Sul. Então hoje no Brasil não há, né, nem na América do Sul, nenhuma megalópole. Então aí, para compreender melhor, tem um mapa que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esse mapa mostra justamente a megalópole de Boswash, tá bom? Boswash, que é aqui Boston, né, até Washington. É tudo isso aqui, ó. Vou pegar até um lápis aqui para grifar de onde vai essa megalópole. Olha, começa aqui, ó. Essa malha aqui, olha a quantidade de iluminação que tem. Olha a quantidade de iluminação. Então é bastante grande. Essa junção de Boston
até Washington. Aqui, ó, Washington e Boston. Beleza? Então essa aí é a junção dessa megalópole. No Brasil, em breve aí pode ter uma junção, né? Que vai de São Paulo, tá bom? De São Paulo tá aqui, ó, até o Rio de Janeiro, né? Integrando Niterói, Santos e Campinas. 3 grandes cidades aí, uma do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo. Beleza? Aí no futuro podem formar uma grande megalópole. Pessoal, outro tema importante. As metrópoles que têm mais de 10 milhões de habitantes são chamadas de megacidades, tá bom? Então, o que é uma megacidade? É uma cidade que apresenta mais de 10 milhões de habitantes. Né? Em 75, no mundo, só existiam 4 megacidades. 75, há 45 anos atrás. Né? Tóquio e Yokohama, no Japão, Nova York, é uma cidade norte-americana, e a cidade do México, lá no México. Em 2018, esse número, né, pulou de 4, né, para 33, ou seja, praticamente aí quase 10 vezes mais o número, né, 8 vezes mais o número que tinha antigamente, há 45 anos atrás, tá bom? As metrópoles que exercem influência em escala mundial, polarizando o mercado de ações e outros fluxos, né, são classificadas como cidades globais. Cidade global, destaque isso aí, pessoal. Cidade global é aquela cidade que tem uma importância muito grande quando se fala aí no aspecto econômico, no aspecto político. São cidades extremamente importantes, tá bom? Aí aqui são elas: Nova York, Los Angeles, São Francisco, Washington, Miami, Boston, São Paulo no Brasil, Toronto no Canadá, Cidade no México, Joanesburgo na África, Buenos Aires, o Cairo. Então são várias cidades aí que têm uma importância, né, mundialmente falando, extremamente importante. São cidades extremamente importantes no contexto global. Conforme veremos, as grandes cidades da América e da África enfrentam problemas sociais e ambientais. Também tem essa questão aí de problemas que a gente vai ver, né, algumas aulas aí depois, tá bom? Entre eles são o quê? Questões ambientais, precisam reduzir a poluição atmosférica, questão de lixo, questão de mobilidade urbana, congestionamento, existem números. Você vê em São Paulo, é um absurdo, né? O congestionamento, muitos carros, melhorar a circulação de pessoas, transporte coletivo e também questões socioespaciais, manutenção de ampliação de espaços públicos, manter áreas verdes, né? Então são alguns problemas aí que essas grandes cidades precisam enfrentar. E aí finalizamos, pessoal, com o livro de atividades para casa, página 8. Apenas a página 8, prazo até domingo, no máximo às 12 horas. Lembrando que eu aconselho, como sempre, entregar um pouco antes, né? Entregar no sábado, que já ficam livres aí. Entregar hoje mesmo, se for possível. Mas se não der, o prazo até domingo, até às 12 horas, tá bom? Sem problema algum. Porque aí eu preciso encaminhar um relatório para coordenação para quem está participando e quem não está participando das atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp. Abraço. Tchau, tchau.